Olá, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se, acione o sininho para receber todo o conteúdo de valor que nós temos disponibilizado sempre aqui para você. Muitos de nós adultos temos comportamentos imaturos, e isso fica muito claro quando nós não sentimos no direito de chorar, de sentir as nossas emoções, de expressar os nossos sentimentos, ou ainda quando nós passamos por situações em que nós nos incomodamos, seja com choro de criança, às vezes os nossos filhos, às vezes da criança dos filhos dos outros, com as suas birras, quando eles se divertem até, isso nos incomoda aqui dentro e a gente não sabe por quê. Mas se nós olharmos com sinceridade para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que durante a nossa infância nos foi tirado o direito de chorar, de sermos felizes, de sermos bobos, de nos divertir, de ter prazer na vida e até de fazer as birras. Então, adultos inconscientes hoje passam para os filhos do mesmo jeito que receberam. A educação que recebeu, ela é repassada, ensinada da mesma forma. Se foram cobrados, criticados, fazem do mesmo jeito que aprenderam quando criança. Então, às vezes a gente exige obediência como fomos obrigados a obedecer os nossos pais. Nós punimos as nossas crianças, nós punimos da mesma forma que nós fomos punidos, nós gritamos como gritaram conosco. E mesmo que isso tenha feito mal na relação dos nossos pais com os seus pais, a gente continua reproduzindo isso, o programa aprendido. E o resultado o quê? É uma relação também não muito boa com os nossos filhos. E o que mais vemos são os comportamentos reativos, ou é da gente se fechar, ou de explodir, de falar alto, e com agressividade, repetindo esses padrões, esses programas que foram criados lá na nossa infância. Então os gatilhos vêm quando nós somos colocados diante de uma situação parecida com a que vivemos na infância. E é nessa hora que a criança ferida entra em ação e ela é reativa. Então, quem você acha que tem o controle da sua vida? Quem comanda você? Por isso é importante curar a nossa criança interior ferida, para tomarmos as rédeas da nossa vida, para que nós, adultos, comandemos a direção que a nossa vida está se encaminhando. E isso funciona assim. Sabe aquela voz interna que vem falando na nossa cabeça? Exemplo, fulana não quer sua companhia. Chamaram todo mundo para a festa, para aquele café, menos você. Aí você se sente como? Rejeitado. Sua primeira reação é pensar, tudo bem, eu não sou interessante mesmo. Ou, eu nem queria, mas no fundo está se sentindo rejeitada. Eu mereço mesmo ser rejeitada, eu sou uma imprestável, Fica se depreciando, Ou a gente procura um lugar para ficar sozinha com a gente mesmo, dentro do casulo da proteção. Essa é a defesa. É assim que nós nos protegemos do sofrimento. E isso acaba entrando num círculo vicioso, Quando a gente se sente rejeitado, a gente veste a máscara para não sofrer, até que nos tornamos tão apagados que os outros nem nos enxergam mais. Então você passa com o tempo cada vez mais sozinho, se sente rejeitado e acha aceitável isso, porque um dia a ferida da rejeição ela foi aberta. E lá você se sentiu não aceito, não acolhido. E normalmente foi com o pai e com a mãe. Isso quer dizer que não necessariamente
você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Na verdade, você quem se sentiu assim. Sabe ainda quando acontece aquela situação de indiferença e você escuta aquela voz lá dentro da sua cabeça? Fulano vai te deixar. Igual o ciclano lá, né? Igual o teu pai te largou e abandonou a sua mãe e você. Então a gente já pensa o quanto a gente não é importante, que qualquer outra coisa no mundo é mais importante e tem mais valor do que a gente. Aí bate aquela ansiedade, né? Aquele fantasma da solidão já começa a rondar a gente e percebemos ali a nossa criança que sofreu o abandono, seja quando a mãe ficou muito ocupada, quando chegou um novo bebê, seja quando os pais iam para trabalhar diariamente e dedicavam pouco tempo para nós, seja quando eles deixavam a gente passar as férias, às vezes nas casas dos avós, ou ainda quando os pais estavam muito ocupados ou deixavam a gente no hospital, quando a gente ficava doente, a gente se sentia largado lá, sozinha, quando os pais estavam muito ausentes e a gente era obrigada a se virar sozinha. Qual é a defesa que vem? A vítima. A vítima, ela é exclusivista, então ela sente necessidade da presença, da atenção, do apoio, né? De ser enxergada e principalmente de ser amparada. Então hoje, se nós nos tornamos um adulto com essas características, é porque também é provável que nós tenhamos uma dificuldade em fazer as coisas, né? Dificuldade em decidir as coisas sozinha e até de encerrar ciclos, terminar as coisas que nós começamos. Um outro momento que vem na ferida da humilhação. Sabe quando vem aquela voz assim? Fulano está se aproveitando de você, sua bobona. Vai continuar sendo empregada dos outros, aí a empregada aí de novo. Você se sente humilhado com isso, mas você pensa, meu Deus, por que eu deixo isso acontecer comigo, né? Por que eu deixo as pessoas fazerem gato e sapato de mim? Percebe ali a ferida da humilhação? A nossa criança interior foi ferida e que se sentiu humilhada, porque na verdade os pais tiveram vergonhas de nós, ou porque a nossa roupa estava suja, nós nos sujamos, né, e nós estávamos para sair para algum evento, ou porque nós fizemos xixi na calça, lembra disso? Xixi na cama, né? E isso é muito comum, a criança se sentir humilhada, né, envergonhada, principalmente quando isso aconteceu, acredito que para você também, quando estava para chegar visitas, né? E essa vergonha, essa humilhação, ela se torna mais forte quando nós somos expostos, né? Na humilhação perante as pessoas, na festa, nos convidados que estavam para chegar, nas pessoas que não são ali da família ou mesmo da família. Então reforça a ferida da humilhação. Então a nossa criança se sente tão humilhada e tem vergonha do próprio comportamento. É assim que a nossa criança se sente. E o que é a vergonha? É quando nós nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. E a defesa qual é? Nós encontramos a satisfação e o prazer em sofrer. É o masoquista mesmo. Em geral, nós procuramos a dor e a humilhação de maneira inconsciente. E fazemos de tudo para nos machucar, para nos castigar. Às vezes a recompensa é pelo meio da comida, né? Ou a gente se castiga, humilhando, julgando os outros. Então, o que podemos fazer, né, para irmos mudando esses comportamentos imaturos em nós? Primeiro, reconhecer que nós temos uma criança interior ferida no porão da nossa infância que precisa da gente.
Reconhecer que muitas vezes estamos sendo imaturos nos nossos comportamentos e emocionalmente imaturos também. E 3, estarmos atentos a nós mesmos, percebermos os nossos comportamentos quando eles entram em ação. O que isso quer dizer? Observarmos a nós mesmos, ligarmos aquele observador, né? Observar o quanto dos pais ainda tem dentro de nós, as vozes deles falando na nossa cabeça. E às vezes a voz da nossa criança interior teimosa, birrenta, agressiva, né? Magoada, triste, ressentida e vingativa que está aqui dentro da gente. Então é fundamental identificarmos os gatilhos das feridas emocionais que estão acontecendo quando eles são acionados. Por quê? Algo que foi vivido na nossa infância está sendo acionado e que nos faz ter essas reações às vezes impulsivas, imaturas e irracionais. E muitas vezes você vai identificar uma voz dentro da sua cabeça falando coisas de você, ou falando coisas para você, ou sugerindo coisas de acordo com a defesa que a criança criou para se proteger do sofrimento que ela viveu. Então acompanha comigo o raciocínio. Se pesquisas apontam que 80% da nossa programação foi criada antes dos 7 anos de idade, aproximadamente até os 7 anos completos. Isso ficou registrado no subconsciente e que, se nós somos guiados 95% por essa mente inconsciente, quem você acha que comanda a sua vida? Quem você pensa que comanda você? É a criança ferida, com as suas dores, com as suas crenças. Criança grande, agora caiu essa ficha, né? Esse é o segredo. Então, a percepção consciente de nós mesmos, analisar os nossos pensamentos e sentimentos e comportamentos, ali no momento que a coisa acontece, e escolher agir de forma diferente, de uma forma adulta. Porque o padrão é a criança se defender e comandar a gente a sermos imaturos e reativos. Buscarmos identificar e curar a nossa criança interior é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos. É assim que nós vamos trazer a criança interior ferida para um amadurecimento emocional e deixar de criarmos para nós tantos problemas, impedimentos e bloqueios para a nossa vida adulta.